Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site .geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos começar então. A primeira fonte é da Aeromagazine UOL.com.br, matéria do Marcel Cardoso. E olha, uma notícia que deu o que falar. A Endeavour Air, que é ligada à Delta Airlines, né? Isso, uma subsidiária regional. Então, eles tiveram que tirar de operação 45 jatos Bombardier CRJ-900. 45? É muito avião parado. E o motivo, né? Problemas com Wi-Fi. Parece simples, mas... Pois é, quem diria que o Wi-Fi daria tanto problema? A consequência foi o cancelamento de 75 voos logo de cara. Exatamente. E isso é, 30% da frota da Endeavour. Uma parada desse tamanho geralmente não é só pelo Wi-Fi em si, sabe? Levanta suspeitas. Sobre segurança, talvez? Com certeza. Quando param tantos aviões, a gente pensa logo em segurança operacional. Vai que o sistema de Wi-Fi está ligado a outras coisas críticas da aeronave. É uma possibilidade. Entendi. E essa Endeavour Air, ela faz aqueles voos da Delta Connection, rotas mais curtas, né? Regionais. Isso. Estados Unidos, Caribe, Canadá. Muitas saindo de Atlanta. E a Delta, claro, já veio pedir desculpas, né? Disse que está buscando alternativas para os passageiros. Imagina a confusão que isso gerou. E o timing não podia ser pior, porque teve aquele outro incidente com a Endeavour, lembra? No final de maio. Ah, é verdade, o voo para Toronto. Esse mesmo, o DL 48119. Teve uma falha bem séria no pouso, passageiros feridos. A investigação ainda está rolando, mas juntando as duas coisas, a preocupação aumenta, né? Com certeza. O artigo até cita outras coisas de passagem, né? Protecionismo do governo Trump afetando a aviação. Sim, e a liberação de voos supersônicos civis por ele também. O cenário tá movimentado. Bom, mudando totalmente o foco agora. Vamos pro tudocelular.com. Lançamento da Xiaomi. Ah, Xiaomi. Sempre com novidades. O que é dessa vez? Uma impressora de fotos, mas bem pequena, portátil. A Meigia Pocket Photo Printer Pro. Interessante. Para quem gosta de ter a foto na mão de novo, né? Como é a tecnologia? É sublimação térmica. Ah, legal. Aquela que não usa cartucho de tinta, né? Bem melhor. Exato. E a resolução é de 313 por 313 dpi, 256 gradações de cor. Deve ficar bom pro tamanho. E qual o tamanho? É pequeno, 2 por 3 polegadas. Dá uns 5 por 7,6 centímetros. E o papel já é adesivo e tem uma camada protetora. Contra arranhão, água... Super prático, gostei. Mas mais curioso para mim são as funções mais, digamos, tecnológicas. Pelo app Meigia, dá para imprimir vídeos curtos. Vídeos? Como assim? Até 15 segundos. E fotos com áudio também. Aí você escaneia a foto impressa com o celular e o vídeo ou o áudio toca. Meio mágico, né? Uau! Tipo foto de Harry Potter. Que demais! E tem mais coisa no app? Tem uns modelos, layouts para personalizar antes de imprimir. Legal! E preço? Disponibilidade? Na China já está em pré-venda. 599 yuans, o que dá uns R$ 466 mais ou menos. Mas isso sem imposto, né? Claro, aqui chegaria mais caro. Lança quando lá? Dia 16 de junho. E não é a primeira impressora desse tipo deles, né? Essa conecta por Bluetooth 5.2 e tem uma fila automática para várias pessoas mandarem fotos. Continuando na China, agora a fonte é o canal tech.com.br, matéria do André Lorente Magalhães. Falando do RedNote. RedNote? Ah, o Xiaohongshu, né? Aquele concorrente do TikTok. Esse mesmo, super popular lá. E eles entraram na onda da IA com força total. Lançaram um modelo de linguagem próprio. Sério? Qual o nome? Dots.llm1. E o detalhe é código aberto. Opa, código aberto é sempre bom. E como ele se sai? Tem comparação? Tem sim. Os benchmarks mostram que ele supera o DeepSeek V3 em entender chinês. Em outras coisas está parecido. O foco parece ser custo-benefício. Interessante. E o fato de ser aberto ajuda muito a comunidade, né? Com certeza. E o RedNote é gigante lá, né? 300 milhões de usuários ativos por mês.
Ele ficou conhecido fora da China quando ameaçaram bloquear o TikTok nos Estados Unidos. Lembro disso. E quem desenvolveu esse modelo? Uma equipe chamada Humane Intelligence IA. Mostre como a China está investindo pesado para competir com OpenAI e Google, né? Sim. O artigo até cita outros modelos chineses potentes, como o Qwen 3 da Alibaba, o R1 da DeepSeek. A briga tá boa. E eles já estão usando o IA no app? Estão testando um assistente, o Diana, para fazer busca mais profunda na web dentro do próprio RedNote. Saindo da China, vamos para o Reino Unido. Fonte pplware.sapo.pt. Matéria da Ana Sofia Neto. Parceria inusitada. Conta mais. O regulador financeiro de lá, a FCA, se juntou com a Nvidia para ajudar os bancos britânicos a usar IA com segurança. Uau, FCA e Nvidia juntas. Que interessante. Uma iniciativa para organizar o uso de IA no setor financeiro. Exato. Chama Supercharged Sandbox. Começa em outubro. A ideia é dar um ambiente seguro para os bancos testarem IA. Uma caixa de areia turbinada, então. E o que eles oferecem nessa sandbox? Acesso a dados, claro que anonimizados, né? Conhecimento técnico da Nvidia, que é líder nisso, e o suporte do próprio regulador. O foco é mais para quem está começando ou testando ideias. Faz tudo sentido. Ajuda a inovar sem correr riscos desnecessários logo de cara. A diretora da FCA, Jéssica Russo, falou justamente isso, que é para dar uma força para as empresas, principalmente as menores, que não têm tanta grana para pesquisa, para testarem suas ideias com IA. E no fim todo mundo ganha, né? Mercado, consumidor, economia. Pois é. Mas tem desafios, né? Os bancos ficam com um pé atrás com privacidade, fraude, especialmente com esses modelos tipo ChatGPT. Sim, os LLMs. O medo de mandar dados para fora sem controle é real. E essa sandbox tenta criar um caminho seguro para usar a IA sem expor cliente e combatendo o uso malicioso também. Agora, uma opinião forte vinda do TheRegister.com, matéria de Lindsay Clark sobre o CEO da SAP, Christian Klein. SAP, a gigante alemã de software. O que ele disse? Ele acha uma loucura a Europa tentar construir data centers enormes para competir com os hyperscalers dos Estados Unidos, tipo Amazon, Google, Microsoft. Uma visão pragmática, talvez. Mas existe uma pressão na Europa por soberania de dados, né? Exatamente. Essa preocupação aumentou muito com geopolítica, a retórica do governo Trump sobre dados. Por isso que a gente vê Microsoft, Google, AWS falando em portos seguros de dados na Europa. Tentando acalmar os clientes europeus, né? Mas o Klein, da SAP, argumenta diferente. Ele diz que a força da Europa não está em copiar a infraestrutura. E onde está, segundo ele? Em usar IA e software inteligente nas indústrias que eles já dominam, automotiva, química, para produzir melhor, mais rápido. Ele até criticou a ideia de sair construindo 20 data centers diferentes na França. Achou desperdício. Entendi o ponto dele. Focar nas aplicações, não na base que já existe e é dominada por outros. É isso. A SAP tenta equilibrar, oferece segurança, tem parcerias locais com o Mistral AI, Capgemini, mas na infraestrutura mesmo, eles usam quem for melhor, são agnósticos. E tem a questão do custo de energia na Europa, que ele também citou, né? Complica construir tanto data center. Bem lembrado. Muitos especialistas acham quase impossível a Europa chegar na escala dos Estados Unidos nisso. Mudando para a música agora. Ars Technica, Nate Anderson. Novidade da Apple no Logic Pro. Logic Pro, o software de música deles. O que tem de novo? Atualizaram o Stem Splitter, uma ferramenta que separa os instrumentos de uma música pronta. E a melhoria com o IA foi absurda em um ano. Ah, o Stem Splitter. Essa tecnologia é incrível. Separa bateria, baixo, vocal. Antes era isso. E outros. Agora separa guitarra e piano também. É quase mágica. Mas precisa de Mac com Apple Silicon, né? Sim, precisa do chip deles. Mas a qualidade melhorou tanto assim? Muito. O artigo compara a versão de 2024, que tinha muitos artefatos, aqueles ruídos estranhos, com a de agora de maio-junho de 2025. Tá muito mais limpo, fidelidade aprimorada. Os exemplos de áudio mostram bem a diferença. Que legal. E a concorrência? Tem outras ferramentas boas, tipo o RX da Isotope? Tem. O artigo menciona o RX11, mas sugere que a Apple diminuiu muito a distância, talvez até passou em alguns pontos. É a IA revolucionando a produção musical, né? A velocidade com que isso melhora é impressionante. Voltando para o tudocelular.com,
Felipe Farias, com dados da Counterpoint Research. Mercado de dobráveis na Europa. Celulares dobráveis. Como tá esse nicho lá? A Samsung ainda lidera, mas perdeu bastante espaço. Caiu de 56% para 41% de participação no primeiro trimestre de 2025, em um ano. Opa, uma queda considerável. Quem aproveitou? A Motorola cresceu bastante e virou a segunda maior vendedora lá. Passou a Honor, que caiu, junto com a Oppo, Google, Tecno, Xiaomi também cresceram um pouco. Interessante. A Motorola deve ter surfado na onda do Razr 50, né? Aquele mais acessível. Provavelmente. Mas olha, apesar dessa movimentação, dobrável ainda é nicho, né? Cresceu só 4% de um ano para o outro. Representa 1,5% do total de smartphones na Europa. Bem pouco ainda. O analista da Counterpoint até disse que esse crescimento baixo pode ser preocupante para um segmento que quer crescer. É que ainda tem muita dúvida, né? Utilidade, durabilidade, preço. Sim, os desafios continuam. As marcas estão tentando com modelos mais interessantes e baratos. Falando nisso, tem rumor da Samsung lançar um Galaxy Z Fold 7 Ultra, mais caro, e um Z Flip 7 FE, mais básico. Tentando cobrir todas as faixas de preço, né? Faz sentido. Agora, olha essa. gsmarena.com, matéria do Peter, fonte, eBay. Vazou um protótipo do Samsung Galaxy Bot 8 Classic. No eBay? Um protótipo? Que boideira! E confirma os rumores. Confirma. Aquele design Squircle, sabe? Quadrado com cantos arredondados. Meio parecido com o Watch Ultra. Squircle. Gostei do nome. E o protótipo tinha detalhes? Modelo? Sim, código OZXT, modelo SM-L550U. Versão de 46mm, LTE, 64GB, tinha foto de tudo. Relógio, pulseira de couro, caixa, carregador USB-C. Bem completo para um protótipo vazado. Que sorte de quem achou isso. E o design, além do formato, o que mais? Parece que o bezel rotativo está de volta. Aquele que sumiu no Watch 7. Ah, muita gente vai gostar disso. E parece ter um botão extra, talvez uma coroa, mas acho que não gira. E um alto-falante bem visível na esquerda, igual a outra. Interessante. E por dentro, sabem algo? A aposta é no mesmo chip Exynos W1000, mas com bateria maior. Lançamento deve ser naquele evento Unpacked de julho com os dobráveis. Agora, segura essa. Ars Technica de novo, Eric Berger. Uma empresa chamada Interlune quer minerar hélio 3 na Lua. Minerar? Na Lua? Hélio 3? Isso é sério, parece ficção científica. Pois é. Parece, mas eles estão bem sérios. É um plano super ambicioso. Claro, muito ceticismo em volta, mas estão dando passos concretos. Mas hélio 3, pra quê exatamente? Eu lembro de ouvir falar sobre fusão nuclear. Então, essa era a ideia antiga. Mas o hélio 3 é super raro aqui na Terra, né? Vem do Sol, mas nosso campo magnético barra. Na Lua, acredita-se que tem bastante no solo, no regolito. Acumulado por bilhões de anos, né? E é caro pra carimba hoje. Milhares de dólares o litro. Mas o foco do Interlune agora não é fusão, é criogenia, resfriamento para computação quântica. Ah, uma aplicação mais imediata, talvez. E que passos concretos eles deram? Fizeram parceria com a Vermeer, de equipamento pesado, para testar uma escavadora lunar, capaz de processar 100 toneladas de solo por hora. 100 toneladas por hora, uau! Já tem clientes? Sim, a Mabel Compton para compra futura e até o Departamento de Energia dos Estados Unidos querem comprar 3 litros até 2029. O governo americano já comprando, isso dá credibilidade. E os planos? Missão de prospecção em 2027. Planta piloto em 2029, o tamanho depende do foguete, talvez a Starship, e planta operacional em 2032, com 5 colheitadeiras. É um cronograma ousado. E ter fatores externos ajudando? Talvez o interesse da China na Lua, a possibilidade do governo Trump focar mais nisso, eles estão buscando mais investimento agora. É um projeto de longo prazo e risco altíssimo, mas fascinante de acompanhar. Para fechar, uma de segurança. Fonte it.slash.org, baseado em wired.com e 404media.com, matéria do MSM. Uma falha no Google. E falha no Google? Que tipo? Permitia descobrir um número de telefone associado a qualquer conta Google. Já foi corrigida, felizmente. Nossa, isso é grave. Como funcionava? Usava brute force.
Basicamente, o pesquisador tentava adivinhar o número testando combinações muito rápido. E conseguia? Rápido como? Para números dos Estados Unidos, levava mais ou menos 1 hora. Reino Unido, 8 minutos. Outros países, menos de 1 minuto. Caramba! Muito rápido. Que perigo. Como ele fazia isso tecnicamente? O método chamava Brew Chat Count. Precisava do nome de exibição da conta do Google. Aí ele usava uma função do Google Looker Studio para transferir a propriedade de um documento. E qual o truque? Modificava o nome do documento para ter milhões de caracteres. Isso impedia o Google de notificar o dono original por e-mail. Aí ele rodava um script que bombardeava o Google com tentativas de número até achar o certo daquela conta. Engenhoso e assustador. O risco era grande, né? Principalmente para golpe de SIM swap. Exatamente. Aquele golpe que roubam seu número para acessar suas contas. Mostra como dados que a gente acha seguros podem vazar por brechas inesperadas. Ainda bem que o pesquisador avisou o Google e eles corrigiram rápido. Mas fica o alerta, né? Segurança digital é fundamental.